Continuando o nosso estudo com o livro da doutora e pesquisadora Marlene Nobre, O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Que é mediunidade? Com os instrutores espirituais, aprendemos que mediunidade é uma faculdade que não está circunscrita aos sentidos corpóreos, mas é inerente a todos os seres e passível, portanto, de evolução e desenvolvimento, tanto quanto os próprios seres, e permite a percepção e comunicação dos espíritos. Aos portadores de mediunidade denominamos médiuns, que são intermediários ou pontes entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual. Kardec define exemplarmente no Livro dos Médiuns, em seu capítulo 14, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, um médium. Ele deixa claro no mesmo capítulo que essa faculdade é inerente ao ser humano, não constituindo, portanto, privilégio exclusivo. O instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 5, nessa mesma linha de pensamento, enfatiza esse caráter universal. Mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Usualmente designamos médium, isso está no Livro dos Médiuns, seu capítulo 23, aquele cuja faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Para o benfeitor Emmanuel, mediunidade e sintonia, em seu prefácio, diz: mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação no espírito, ímã do próprio ser. Nessa definição, é preciso ressaltar o significado de comunicação e interpretação do espírito. Todo médium, em princípio, é capaz de entrar em conexão com o mundo espiritual, mas seu grau de percepção, sua capacidade de expressão, vão depender do nível evolutivo alcançado e da seleção que ele mesmo faça do seu campo de observação, segundo suas próprias afinidades. O médium interpreta o que conseguiu perceber, segundo sua capacidade espiritual, que engloba a evolução avançada, ou melhor, evolução alcançada, expressa no seu corpo sutil ou perispírito e a possibilidade de expressão do seu organismo físico. Como se nota, por se constituírem em trabalho peculiar a cada um, as interpretações variam ao infinito. Não existe um médium igual ao outro, assim como não existem dois espíritos que tenham alcançado rigorosamente o mesmo nível evolutivo. Isso é facilmente observável nas sessões mediúnicas. Os médiums podem ter interpretações diferentes em relação ao mesmo quadro, fato ou ocorrência espiritual, assim como podem transmitir a comunicação de um mesmo mentor de modo diferente. Isso se dá porque a base do funcionamento da mediunidade é a sintonia, e toda a escolha de faixa vibratória reflete o grau evolutivo do espírito do médium. Não é outra senão essa a razão da pergunta enfática de Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia, em seu prefácio, dirigido aos médiuns. Sintonia para quê e com quem? E é o próprio benfeitor que responde, parafraseando um antigo provérbio: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura
e basta notarmos com quem ela anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. A questão da sintonia leva-nos a outra observação importante de Kardec. Consta no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, e também no Livro dos Espíritos, na questão 459. Diz ali: existem 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas, de comunicação. Seria erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Ela é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com espíritos ou até não creem neles estão expostos a sofrê-la. Com esses lembretes, é possível compreender que vivemos em comunhão constante com a humanidade encarnada e desencarnada. Formamos, a partir dela, verdadeiros condomínios espirituais, que são construídos à base de sintonia e, comumente, não são nem mesmo suspeitados. São Paulo, o apóstolo dos gentios, referiu-se a esse fenômeno natural, alertando sobre as nuvens de testemunhas invisíveis que cercam a criatura humana por toda parte. De fato, são testemunhas do bem ou testemunhas do mal, que nos farão companhia, segundo as nossas preferências pessoais, e se exprimirem os pensamentos, palavras e atos na vida diária. Em suas pesquisas sobre a alma, Kardec compreendeu bem a importância desse fato. Está no Livro dos Espíritos, em sua conclusão. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, a nossa revelia, toma parte do mundo em que fazemos. Do mesmo modo, os instrutores explicam que, no livro Nosso Lar, no seu capítulo 44, os nossos pensamentos se entrelaçam, formando o núcleo de força viva, através do qual cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do homem no ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada ser humano. Cada criatura viverá aquilo que cultiva. Meus amigos, concluímos mais este capítulo e vamos ressaltar: o que nós pensamos atrai as companhias espirituais com quem vivemos. Essas companhias espirituais nos influenciam. Elas nos dão conselhos que podem ser bons ou maus. Cabe a cada um de nós avaliar as nossas companhias espirituais, assim como as nossas tendências. A quem vamos ouvir? Os bons ou os maus conselhos? Disso depende de todos nós. Um abraço e até o próximo capítulo.